Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, programa que traz muita informação útil para você, sempre relacionada ao nosso ecossistema cartorial. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou concentrar um tempo maior na entrevista, porque nós temos um convidado ilustre, especial. Eu estou falando do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Luiz Fux, que é jurista de carreira, magistrado, aprovado em concurso desde 1982. Que orgulho, não é mesmo? Possui doutorado em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor universitário, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também já presidiu o Supremo Tribunal Federal em 2020 e o Tribunal Superior Eleitoral. E essa entrevista é um oferecimento especial do Instituto Nacional de Protesto de Títulos, o IMPROTE, que tem a missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência, a justiça nas relações entre credores e devedores. Então, não perca tempo, vem comigo, eu volto já após o intervalo. Há mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Uso capião extrajudicial. Toda semana tem pergunta aqui no programa Cartório Passo a Passo. E eu vou fazer um treinamento para advogados, para profissionais do direito, até corretor de imóveis que quer se especializar no mercado imobiliário. É um mercado em ascensão, tem milhares de imóveis irregulares e eu, com a minha expertise na advocacia e no cartório, eu posso te ajudar. Então aproveite, é um evento presencial, são vagas limitadas, apenas 60 pessoas. Os escolhidos, aqueles que se movimentam, que estarão comigo no próximo mês de junho. Isso mesmo, reserve já a sua vaga. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Voltamos, o intervalo foi rapidinho, não é mesmo? Hoje temos uma entrevista mais que especial. O meu convidado de honra é o excelentíssimo senhor ministro, doutor Luiz Fux. É isso mesmo, jurista de carreira, magistrado. Ele é membro do nosso Supremo Tribunal Federal. Ministro, que alegria recebê-lo aqui, satisfação em recebê-lo no programa Cartório Passo a Passo. Prazer é todo meu poder, de alguma maneira, colaborar aí com esse programa que procura informar sobre a vida dos cartórios, a vida judicial, enfim, estou inteira à disposição. É uma alegria, uma honra recebê-lo aqui, uma figura ilustre, para conversar sobre um tema tão importante, né? Os cartórios que estão assim representados no Brasil todo. Mas
Para começar assim de uma forma mais tranquila, o senhor pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional? Bom, a minha trajetória profissional, ela começa, vamos dizer assim, numa juventude em que eu fui trabalhar, na época se denominava de office boy, no escritório de advocacia. E aí, vendo o trabalho dos advogados, começou a despertar em mim assim, uma vocação para esse segmento da atividade humana, né? E aí prossegui trabalhando com esse advogado e fiz a faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, então, e que terminou, o último período já era a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque houve a fusão dos dois estados. Findando a faculdade, durante o meu curso, eu fui muitas vezes monitor de várias matérias, o que despertou em mim também uma vocação pelo magistério. Mas eu sou filho de um imigrante romeno, um homem que passou muitas dificuldades, então eu tinha que também, além da minha vocação, tinha de conseguir aí uma profissão. E aí eu fui, basicamente, depois de formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu comecei a ser monitor de alguns professores da aula, fazer os estágios e também, nesse momento, trabalhar em alguns órgãos, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado, que também era função de estagiário. Passado um tempo, surgiu um concurso para a Shell, Brasil S.A. Petróleo, era uma empresa muito portentosa na época. Só que, como eu era muito novo, a Shell queria forjar o meu perfil para que eu fosse o executivo da empresa. E aí é um momento muito bonito da minha vida, porque eu, na faculdade, eu estudei em colégio público, e era muito difícil um aluno de colégio público chegar à faculdade pública. Normalmente o Brasil vivia esse paradoxo, né? Quem estuda em colégio público vai para a universidade particular. E quem estuda em colégio particular chega à universidade pública. Uhum. Mas eu estudei em colégio público, era um grande colégio, que até hoje eu faço questão de mencionar, que era o Colégio Pedro II. E aí, nesse colégio e tal, dali eu queria fazer um concurso para alguma atividade, porque meu pai, como era um homem de origem humilde, imigrante, não falava a língua, enfim, eu então procurei essa primeira entrada no mercado profissional foi na Shell. Eu era muito disciplinado, fui muito bem na Shell e eles então queriam que eu fosse executivo da Shell. E com essa proposta eles queriam que eu fosse para o exterior, porque eu acho bonito nessa história, até porque isso me relembra meu saudoso pai, é que eu cheguei para ele e disse, olha, pai, eu estou indo para o exterior, porque os executivos da empresa querem que eu seja executivo, eu vou viajar para o exterior. E eu achei uma chance muito boa, porque nós tivemos uma juventude muito sacrificada e é uma chance que não se perde essa oportunidade. E ele, muito sério comigo, ele me disse, olha, a nossa família é de imigrantes, foi recebida muito bem pelo Brasil. Eu nunca tive de gastar um tostão com a sua educação, então você não vai para o exterior, não. Você vai devolver ao Brasil tudo aquilo que o Brasil fez pela nossa família. Eu, então, não aceitei essa proposta maravilhosa. Ele me colocou num escritório de advogado que me permitia estudar bastante. Eu, então, fiz concurso para promotor de justiça, passei, graças a Deus, fui promotor durante poucos anos e depois eu preferi fazer concurso para a magistratura, onde eu percorri ali quase 50 anos, estou com 48 anos de magistratura e nessa qualidade eu fui juiz de direito de comarcas do interior, fui da capital, depois meu tribunal ainda tinha tribunal de alçada, eu fui do tribunal de alçada, fui desembargador e nessa qualidade eu concorri ao Superior Tribunal de Justiça. O presidente Fernando Henrique me nomeou para o Tribunal Superior
Tribunal de Justiça, diante de uma lista tríplice, e 11 anos depois, a presidente Dilma Rousseff me nomeou para o Supremo Tribunal Federal. É interessante, né, que fui nomeado pelo STJ pelo Fernando Henrique e para o Supremo Tribunal Federal pelo PT, o que significa dizer que eu não tenho ideologia no exercício da minha função. E estou hoje há 14 anos no Supremo Tribunal Federal, sou o quarto mais antigo, e sem prejuízo dessa questão de ter sido formado para o exercício da função judicial, eu sou um grande adepto a essa ideia da desjudicialização de alguns feitos para que o Poder Judiciário possa se dedicar com mais afinco àquelas questões que têm realmente interesse nacional. Que história linda! Meus parabéns. Muito obrigado. É impactante o comentário que o senhor fez da decisão do seu pai de honrar a nossa pátria e não permitir que o senhor saia. Muito lindo, parabéns mesmo. E uma carreira também exemplar, né? Porque nós que fazemos a faculdade de Direito sabemos que não é fácil ainda chegar com tantos degraus que o senhor já alcançou. Meus parabéns. O senhor mencionou a desjudicialização. Então, nesse contexto, né, como o senhor avalia o papel dos cartórios, né, nos serviços extrajudicializados? Eu fui presidente do Conselho Nacional de Justiça, que coincide com a presidência do Supremo Tribunal Federal. E naquela oportunidade, um dos eixos que eu elegi foi exatamente aprimorar a questão relativa à desjudicialização. Porque o Poder Judiciário, há muito tempo, ele já sofre com a questão do abarrotamento dos juízos e dos tribunais. E alguns feitos podiam realmente ser realizados pelas serventias extrajudiciais. E aí, aos poucos, foi surgindo essa ideia foi evoluindo, já haviam algumas leis especiais permitindo que se realizasse separações, divórcio, principalmente no início era isso. E eu também levei em conta que o concurso para os cartórios é um concurso tão difícil quanto o concurso para a magistratura, para o Ministério Público. Então, são homens também muito preparados para o exercício de várias funções. E, na época, eu também, na atividade acadêmica, estudara por uma obra muito interessante do professor Mauro Capelletti sobre o acesso à justiça. E ali ele mencionava que o acesso à justiça poderia ir também além dos tribunais. Poderia haver uma justiça coexistencial com a justiça tradicional, ou seja, uma prestação de serviços para jurisdicionais que fariam, às vezes, do serviço judicial se houvesse uma anuência das partes. Então, por exemplo, numa separação, as pessoas já são emancipadas, já são maiores e capazes, no divórcio a mesma coisa, e isso veio numa onda crescente até que vários outros procedimentos foram delegados para a atividade notarial. E deu muito certo, e tem, já antecipando, a atividade notarial, ela gerou um déficit do número de processos muito grande. Principalmente os processos de vara de família, eles tinham que se denominava de filhotes. Então, além do processo principal, tinham vários filhotes com relação a alimentos, guarda de filhos e uma série de questões, porque é um processo que envolve mais paixão do que razão. Mas, aos poucos, foi se entendendo que esses processos demoravam muito e a atividade notarial dava uma resposta muito mais rápida, muito menos custosa e que era uma grande vantagem resolver a questão através da atividade notarial. E aí, então, não só nesse particular houve um desabarrotamento da justiça, como também verificou-se que outros procedimentos poderiam passar pelo crivo da atividade notarial sem qualquer prejuízo para o cidadão. Sim, e está crescendo cada vez mais a desjudicialização, depois vieram
uso capião extrajudicial, mais recentemente a adjudicação compulsória. Então tem crescido e porque os cartórios estão dando conta, né, com trabalho, com eficiência. O senhor acha que ele está contribuindo para a pacificação social, não é mesmo? Bom, todo litígio abala a pacificação social. O vencedor passa a gostar muitíssimo do judiciário e o vencido detesta o Poder Judiciário. Mas já na atividade notarial não saem vencedores nem vencidos. Ali, o conteúdo do ato notarial praticado, ele tem como, digamos assim, fundamento a vontade das partes. Então, isso tem levado a um excelente êxito e a criação, como você agora mencionou, de criação de outros procedimentos, e que vem crescendo. Eu, inclusive, fui escolhido, na qualidade de ministro do STJ, pelo presidente Sarney, que então era presidente do Congresso Nacional, como presidente da comissão que elaborou um novo Código de Processo Civil. E foi ali que nós introjetamos, por exemplo, o uso capião. Porque a ação de uso capião era uma ação que levava anos a fio até que houvesse uma resposta judicial. E nenhum cidadão consegue aguardar a consumação de um século para ter uma solução do seu problema. Os inventários também sempre representaram na vara de altas sucessões processos infindáveis, que hoje se resolvem rapidamente e com custo muito menor, sem ficar devendo um tostão à fazenda pública, os processos de inventário. E isso foi gerando uma confiabilidade muito grande na atividade notarial. Aliás, esse é um dado muito importante que deve se levar em conta. A atividade notarial hoje, ela tem uma confiabilidade 76% acima de todos os segmentos que estão em torno da justiça. A atividade notarial é mais prestigiada do que o Ministério Público perante a sociedade. A sociedade enxerga a atividade notarial com muito mais prestígio do que o Ministério Público, Defensoria Pública, a magistratura, polícia e etc. Então, essa confiabilidade e também essa capilaridade da atividade notarial, que isso é muito importante, dá a ela uma legitimidade democrática muito grande. Nós temos 5 mil municípios, nem todos os municípios têm juízes, mas nós temos 15 mil cartórios. Então, as pessoas, elas têm hoje, indiretamente, um acesso à justiça por meio dos cartórios, porque elas têm acesso à justiça para solicitar uma separação, um divórcio, uma retificação de registro, um uso capião e outros inúmeros procedimentos que as atividades notariais, elas fazem às vezes do judiciário. São muitos procedimentos. Olha, estou ficando muito feliz, já estava agora mais ainda com o reconhecimento da nossa atividade. Por vezes somos os únicos representantes do Estado, né, nesses locais distantes, distritos. Aqui em Mato Grosso temos muito distrito com cartórios instalados, né, e realmente a população se socorre no cartório. Né, às vezes nem contrata nenhum serviço, ela vai ali para se orientar e é um porto seguro para receber uma orientação jurídica confiável. Né? O que eu tenho percebido é que às vezes a advocacia ainda não está preparada para a desjudicialização. Como o senhor vê essa parte? Como os advogados devem enfrentar a desjudicialização desses atos? O Estatuto da OAB prevê praticamente que em todos os atos o advogado deve estar presente, até numa reunião de condomínio. A questão é que a atividade notarial, ela é célere e ela vence o binômio custo-duração. A atividade notarial, ela é menos custosa e resolve mais rápido. Os advogados, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sou filho de advogado, meus filhos são advogados, eu tenho uma filha desembargadora, minhas irmãs são advogadas, então é uma família jurídica. Então, na verdade, os advogados, eles são forjados a serem verdadeiros porta-vozes do litígio perante o judiciário. Isso é uma tradição e foi assim que a Ordem dos Advogados do Brasil
ela passou a ser considerada no Estado Democrático de Direito como função essencial à prestação da justiça. Então isso criou, digamos assim, um verdadeiro vício de que qualquer problema deve se buscar no Poder Judiciário. A atividade extrajudicial não é prestada por um juiz togado. E o cidadão brasileiro, durante muito tempo, foi um cidadão de postura jurisdicionalista. Tudo ele quer que chegue do judiciário. Entretanto, os cartórios acabaram com a confiança que eles geraram no cidadão, se transformando numa justiça coexistencial. Então, hoje, a primeira coisa que se faz é exatamente verificar se um problema que não demanda muita controvérsia jurídica profunda, que precise da participação judicial, que se procure o cartório. Eu, por exemplo, sou um cultor da análise econômica do direito. A análise econômica do direito é uma escola de pensamento jurídico que ela surgiu em 1950 em Chicago, com a denominação Law and Economics, e depois foi desenvolvida em Harvard como análise econômica do direito. Então, a análise econômica do direito, ela visa exatamente a verificar o que é mais eficiente para o direito. Chama-se análise econômica porque a eficiência é um conceito econômico. Então, o que é mais eficiente para o direito, as pessoas pouco a pouco estão notando que é a solução das suas questões previstas na lei através da atividade notarial. Porque é só fazer uma comparação simples. Quantas vezes nós vivenciamos pessoas reclamando da morosidade da justiça num inventário, numa ação de usucapião. Por exemplo, o CNJ noticiou certa feita que numa ação de usucapião levou-se 30 anos para fazer uma citação. O usucapião hoje se ingressa no cartório, o cartório ouve os confrontantes, ouve os confinantes, é obedecido o contraditório devido ao processo legal, e em meses se tem ali o título de propriedade para registrar do imóvel usucapiando, quando antigamente isso era uma verdadeira via crucis, que hoje ela foi eliminada pela presença exatamente da atividade notarial. E eu acho que é muito importante hoje que haja uma difusão de pesquisa sobre quantos processos já foram resolvidos pela atividade notarial, a natureza desses processos, porque essa difusão, que pode ser até chamada de propaganda, que é a propaganda institucional, é muito importante para o cidadão ter o convencimento de que ele tem um meio alternativo de solução que é extremamente eficiente, que hoje é aquilo que se exige da prestação da justiça. Que a própria Constituição Federal de 1988 diz que a administração pública tem de ser proba, tem de ser razoável e tem de ser impessoal, para não haver escolhas, e tem de ser eficiente. E a atividade notarial tem se demonstrado muito convergente a esse valor da Constituição Federal. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Contratos imobiliários e due diligence. Esse é o tema do meu próximo treinamento intensivo. Se você é corretor de imóveis ou advogado e quer se especializar nesse ambiente, então vem comigo. Dia 14 de junho, um dia inteirinho dedicado ao estudo de contratos e também as ações que você deve praticar para evitar litígio. Já salve aí na sua agenda. Cartório Passo a Passo. Oferecimento INPROT, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos.
Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Eu estou encantada, porque às vezes a gente pensa que o ministro do STF não tem essa visão tão profunda da nossa atividade, mas realmente o senhor fala com detalhes, com minúcia de como a gente exerce, né, essa atividade, e tem aumentado a cada ano a procura, até pela orientação. As pessoas estão começando a perceber que é possível, que ela pode escolher tanto o Poder Judiciário quanto qualquer cartório de notas, né, do Brasil, vai pegar assim como é que vai ser assinado, tem a questão de competência territorial, quando a assinatura for eletrônica. Porém, fora isso, o cidadão é livre para escolher. E essa é uma mensagem que eu sempre falo aqui no programa Cartório Passo a Passo, e para ele saber também que é possível, havendo consenso, por exemplo, entre os herdeiros no inventário, né, entre o casal no divórcio, é sim possível de se fazer de uma forma muito mais rápida, com a mesma segurança jurídica de uma sentença, né, de um juiz togado, e por vezes muito mais econômica, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, que a nossa tabela tem um teto, e que eu acho esse teto bem baixo, já mandando recado, né? É um teto bem baixo, mas eu até digo aos advogados que tem que se aproveitar essa fase, porque é uma fase que dá para se fazer muito mais com um custo muito mais baixo. Sem dúvida, e você tocou num ponto muito importante, que é a figura central do titular da atividade notarial, porque ele tem conhecimento jurídico e ele tem uma responsabilidade muito grande, já que ele lida com vários litígios. Então, ele tem muita aptidão para realizar conciliações, para aconselhamento, e as pessoas, eu tenho para mim, que dependendo da natureza da questão, as pessoas deveriam antes procurar um cartório. Porque o titular do cartório, como eu disse agora, ele se submete a testes muito difíceis. E esses titulares de cartório, eles têm todas as condições de funcionar, digamos assim, como uma câmara de aconselhamento e conciliação. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem direito e não tem. E aí o tabelião vai lá, o notário vai dizer, olha, você não tem direito, e aí, evidentemente, a pessoa pode se convencer ou não, e como você disse, é optativo, pode procurar a via judicial. Mas, na maioria das vezes, essa conciliação, esse aconselhamento prévio leva a uma conciliação, o titular sugere que convoque a parte contrária, para os três conversarem em conjunto, e ali se resolve o problema rapidamente, porque a conciliação é a melhor forma de resolver os problemas, porque não há vencedores nem vencidos, e eu costumo dizer que isso otimiza o relacionamento social. As pessoas saem felizes, porque foi feita justiça segundo a vontade delas ali naquele cartório. Exatamente. E é o que o senhor falou no começo da nossa conversa, muitas vezes a pessoa não está nem disputando bens, é um sentimento emocional, é uma mágoa, né? E acaba segurando o processo por conta disso. Sem necessidade, o tabelião realmente está apto para fazer essa pacificação social, orientando o que pode, o que não pode e resolvendo, evitando litígios, né? Isso é ótimo. Em Alcione, você tocou num ponto muito importante, que é assim, às vezes as pessoas estão ali com um sentimento ainda um pouco machucado, porque acham que houve uma lesão ao seu direito, e há um dado da psicologia hedônica muito interessante. As pessoas, quando vão à justiça, elas têm problemas psicológicos. O fato de ir à justiça para elas é uma coisa mais séria do que ir no cartório. Porque a figura do juiz cria nelas assim um estigma, né? Eu nunca me esqueço, como eu sou juiz de carreira, mas não de carreira que eu corri muito, não. Sou de carreira que eu comecei cedo. Eu me lembro
que eu fui fazer uma audiência de conciliação, eu gostava muito de conciliação. Meus processos terminavam 85% em conciliação, porque eu era exaustivo, não ameaçador, exaustivo. Eu evitava que uma pessoa arrancasse concessões da outra. Eu dizia, o senhor acha que tem razão aqui, mas tem isso aqui. Aí daqui a pouco cada um via o seu lado, né? Uhum. Então eu me lembro que os advogados, uma vez, uma parte disse, doutor, eu não vou fazer conciliação não, porque ele me chamou de réu. Aí eu expliquei para ele, não, mas réu é uma denominação legal. Ele é a denominação que a lei chama autor e réu. Mas não é que o senhor é réu, está errado. O senhor é réu numa posição formal. Mas o senhor é um cidadão como ele. Nós vamos resolver o problema aqui. Então, aí da justiça, eu dizia, vocês vão ao engenheiro, vão ao médico, vão a tudo, e são profissionais. Vocês veem a justiça e tem abalos emocionais, mas a verdade é que há estudos que as pessoas que são demandadas em juízo, ou que querem demandar em juízo e têm um problema, elas acabam gerando um problema psicológico. Nossa. Eu atuei em vários segmentos. Uhum. Mas na vara criminal as pessoas chegam com um sentimento de pavor, elas são uma sudorese. Esse ambiente judiciário, ele gera nas pessoas uma sensação qualquer que há estudos que comprovam que todos aqueles que participam do processo injusto, tanto o autor como a sociedade ganhar, como o réu, com o seu desejo de não perder, acabam tendo problemas psicológicos, ainda que passageiros, né? Uhum. Só enquanto dura aquela cena ali, né? Olha, eu confesso, eu também não gosto da área criminal, não. Então. A parte da minha sala, assim, uns 60% foi fazer OAB na parte de penal, eu fiz tributário. Não gosto muito. Mas juiz supremo é competência, a razão é matéria múltipla, né? Em razão da matéria, a gente cuida de problema de família, criminal, administrativo, tudo. Penal, tudo. É parecido com cartório, a gente pega de tudo também, ali mistura tudo. Mas olha, cartório tem tantas áreas, a gente falou parte de inventário, de divórcio, né? Tem a parte de registro de imóveis, né? E eu queria falar sobre protesto de títulos, porque é uma área que poucas pessoas conhecem, elas ficam indignadas quando recebem uma notificação, né, de uma indicação ao protesto, mas a intenção aqui do cartório passo a passo é justamente desmistificar, né, e para que os credores também se utilizem desse mecanismo que está à disposição de toda a sociedade. Como que o senhor avalia a importância, né, jurídica dessa ferramenta de protesto de títulos, em especial para os entes públicos? Eu primeiro vou dizer o que eu acho primacialmente em razão a essa preocupação. O cartório de protesto, ele visa exatamente o cumprimento de uma obrigação. E, notadamente, a obrigação de pagar uma quantia certa. Antigamente, uma pessoa que era considerada devedor, aquilo tinha um peso sobre a sua honorabilidade diante da sociedade. Então, essa pecha continuou. Por isso é que as pessoas se assustam quando recebem uma comunicação do protesto. Mas a verdade é que o protesto ele é muito mais sensível à dignidade humana do que uma execução do oficial de justiça fazendo uma penhora dos imóveis, dos móveis, às vezes penhora portas adentro, entrando pela casa autorizado pelo juiz, mas penhorando a televisão, o refrigerador, enfim. Então, o cartório de protestos dá uma chance ética para que as pessoas possam ir lá, cumprir a sua obrigação, o custo é muito menor, a divulgação é zero e as pessoas resolvem, assim, os seus problemas. E isso tem levado a própria entidade pública a se utilizar do cartório de protestos. Por quê? Porque tem dado muito resultado. Então, a advocacia pública hoje, ela tem uma outra feição. A advocacia pública hoje, ela visa resolver os problemas com praticidade. Então, como é que nós podemos imaginar que
a União poderia se utilizar do cartório de protesto para exigir a obrigação constante de uma certidão negativa da União. Só que, com isso, eles recolheram 10 bilhões. 10 bilhões, 10 bilhões, se não me engano, tem um dado. E, ao mesmo tempo, na esfera judicial, as execuções fiscais, elas param num determinado momento em que o cidadão fica esperando ser citado, haver uma penhora, haver a avaliação do bem, a expropriação e o pagamento. E muitas vezes, na execução fiscal, o processo não anda, porque a fazenda não cita, porque não tem bens para pagar. Assim que o protesto, como é menos oneroso, é mais sensível ao ser humano, o protesto resolve de uma maneira muito mais célere do que o processo judicial. Então, hoje, a Fazenda Pública faz conciliações, tem Câmara de Conciliação. Quando é que nós podemos imaginar que a Fazenda Pública pudesse criar uma Câmara de Conciliação de processo do interesse público? Hoje já se discute a possibilidade da Fazenda Pública utilizar a arbitragem. E hoje a Fazenda Pública tem se utilizado no cartório de protestos, porque ela protesta a certidão de dívida ativa e recebe com muito mais agilidade do que receberia através do processo judicial, que é um processo que tramita durante longos anos e termina num precatório que se paga sabe lá quando. É verdade. Eu acredito, eu vou aproveitar aqui para mencionar que para os credores não há custo, né? Ele apresenta o título e só vai pagar, não paga nada, quem paga é o devedor. Então o tabelião de protesto, ele movimenta todo o trabalho dele, faz todo o serviço e só vai receber os seus emolumentos se obtiver êxito na cobrança. Então, Exato. Para os entes públicos, isso é maravilhoso, né? Porque ele encaminha o título, não tem que tirar um centavo dos cofres públicos e já inicia a cobrança. E o cartório é uma longa mano do Estado também, muito embora seja particular, é coadjuvante do Estado, está ajudando o Estado a resolver os seus problemas de maneira muito mais célere, muito mais rápida. E hoje, a Constituição Federal, ela estabelece como um direito fundamental de todo cidadão que as suas causas tenham de ter uma duração razoável. Causa no sentido, seus litígios, em geral. Então, se você puder resolver no foro extrajudicial mais rápido que no foro judicial, você está cumprindo essa cláusula PET, esse direito fundamental de resolver os problemas da forma mais célere possível. A gente tem percebido que alguns gestores públicos, principalmente de municípios, têm uma certa resistência em encaminhar títulos ao protesto com receio de desagradar o seu eleitor. Que mensagem a gente pode passar para ele? Aí é uma linha limítrofe, né, que eu costumo dizer o seguinte: muitas coisas se empurram para o Poder Judiciário porque o político não quer pagar o preço social de uma atitude que desagrada. E nós, juízes, não somos eleitos. Não temos satisfação a dar para eleitorado nenhum. Então, nós resolvemos as questões. Mas o político, até você está me trazendo uma experiência nova, mas o político, normalmente, ele realmente, quando é prefeito do município, ele já entra na cadeira pensando na reeleição. Então ele fala, eu vou protestar esse menos o eleitor que eu tenho. Porque eu vou protestar para arrecadar, para satisfazer as necessidades coletivas, dentre outros a dele, mas se eu protestar ele, vai dizer... E isso aí é quase que um fenômeno natural. Ninguém duvida, é uma presunção quase absoluta, que o prefeito que protesta um cidadão, ele não vai ter o voto desse cidadão. Bom, eu espero que esse cidadão entenda que ele está atuando ali em prol da administração do município, né? Mas não tem sido fácil, é um papel aqui da gente informar que ele tem... Eu acho que, por exemplo, as redes sociais, elas servem para o bem e para o mal. Elas serviram muito para o mal nas fake news, eu fui presidente da TSE, vivenciei isso. A verdade, ela é entediante, as pessoas preferem as mentiras, que é muito mais agradável
daí seja fofoca, você fala, a verdade não tem charme nenhum, né? Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas têm um lado para o bem. Então, por exemplo, os cartórios, o seu programa, ele exatamente tem essa finalidade de mostrar que a atuação da atividade notarial é uma atuação muito menos onerosa psicologicamente para o cidadão. Então, pagar a dívida no protesto é muito melhor do que assistir à expropriação do bem, a venda de uma televisão, para com o dinheiro daquela venda pagar o credor. Então, essa conscientização, essa cultura da sociedade, ela é importante, que haja meios de divulgação, como o seu programa e, como eu mencionei agora, as redes sociais, porque a sociedade, ela precisa dessas informações massivas, entendeu? Ela precisa dessas informações. Olha, no exterior, a propaganda de questões jurídicas. Poderia haver no Brasil também. Olha, se você tem uma dívida, não espera ser acionado judicialmente, vai lá no cartório, resolve. É uma proposta que se faz, já vem encaminhada uma proposta, você paga dentro das suas possibilidades, o credor vai ser ouvido, é tudo quase que consensual. Então, eu entendo que deve haver uma divulgação, difusão dessa ideia de que o foro extrajudicial é menos traumático. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olha, tem muito assunto que eu quero conversar com o senhor, e esse de protesto, eu quero até puxar um gancho com o tema 1184, né, que teve repercussão geral pelo STF e que reforçou que antes da execução fiscal deve ser encaminhado a protesto, né, ou buscar ali alguma outra forma de solução, né, uma tentativa de resolução administrativa. Como que o senhor avalia essa força jurídica? O Supremo Tribunal Federal verificou que 70% do movimento forense, ele ficava parado, esse acervo ficava atribuído ao Poder Judiciário em razão das execuções fiscais, porque não havia citação, não havia interesse nenhum. A própria Fazenda verificava que o devedor não tinha potência patrimonial e aquilo ficava parado. Então, milhares, milhões de processos parados, atribuídos ao judiciário, e aquilo ali também, ao mesmo tempo, arrastava a questão da demora da prestação de justiça. A justiça não resolve as questões de execução fiscal. Não resolve porque o patrimônio do devedor não existe, não resolve porque não se cita o devedor. Então, diante da constatação dessa realidade,
a jurisprudência do tribunal estabeleceu requisitos para ingressar com a execução fiscal. Primeiro, vamos tentar extrajudicialmente, para depois entrar em juízo. Isso não é uma novidade, porque realmente a Constituição Federal estabelece que todo mundo pode ir à justiça. Não estabelece requisito nenhum. Mas em alguns casos, tem de ter requisitos. Você não pode provocar a justiça sem que haja uma razão. Então, a justiça é uma função que só se exerce quando ela há um motivo. E, evidentemente, quando isso tudo fica parado e o poder público não se movimenta, é porque há falta total de interesse em prosseguir e fica aquilo ocupando o lugar de um acervo derivado da eventual morosidade do Poder Judiciário, quando, na verdade, é que não se resolve e aquilo fica pendente. Então, nós estabelecemos, por exemplo, que para propor uma ação, tem de preencher, qualquer ação tem que preencher aqueles requisitos, tem interesse, tem que ter legitimidade, porque você não pode, vamos dizer assim, provocar a justiça para um nada jurídico. Então, isso foi o que levou a esse condicionamento. A própria Constituição Federal, na Justiça Desportiva, ela não permite que se entre na Justiça antes de se esgotar a esfera da Justiça Desportiva. Então, não é incomum você condicionar o acesso à Justiça ao preenchimento de determinadas condições, como essa agora, do tema 1184, porque há várias outras demandas que, para ingressar em juízo, primeiro tem que esgotar essa esfera. Não é a regra, mas há casos, e esse é mais um caso que foi consagrado como repercussão geral e que, portanto, vale para todo o território brasileiro e vale para todo mundo. O senhor acha que essa decisão abre uma brecha assim, para uma nova mudança de cultura de cobrança de crédito? Eu tenho a impressão que ela veio no momento certo, que havia uma coincidência. O CNJ, numa resolução, estabeleceu que a execução fiscal, a partir de R$10.000, ela deve ser extinta, porque o Estado gasta muito mais do que se for promover uma ação. Então, isso se resolve no cartório de protege de títulos quando o devedor tem interesse ou tem condições de pagar. E uma questão muito interessante é a seguinte, que o Brasil, antigamente, cada juiz tinha sua sentença, cada tribunal tinha uma maneira de pensar, cada integrante do tribunal tinha uma maneira de pensar. Então, às vezes, diante da mesma tese jurídica, você tinha dois integrantes do mesmo tribunal pensando diferente. Agora, nós adotamos a posição de que, fixado um precedente como esse, isso vale para o Brasil inteiro. É uma questão de uniformidade da jurisprudência, é uma questão de segurança jurídica, porque não pode, no tribunal, cada um pensar diferente em relação à mesma tese jurídica. Então, fixada essa repercussão geral, isso vale exatamente para o Brasil todo, que é a questão da estabilidade da jurisprudência como critério de igualdade, isonomia e segurança jurídica. Se todo mundo é igual perante a lei, todo mundo deve ser igual perante a jurisprudência também. Então, essa jurisprudência firmada, na repercussão geral, ela obriga a todo o território nacional, a todos os seus integrantes, e aí os gestores públicos também começam a se adaptar a isso. Inclusive, a Fazenda Pública baixou uma portaria que até determinado valor, até expressivo, não vale a pena promover a execução. E aí é que entra o cartório de protesto, podendo satisfazer o credor e o devedor com a menor onerosidade possível. A resolução, acho que o senhor mencionou, deve ser a 547, se eu não errei aqui na pesquisa, que trouxe mesmo. Essa informação, né, essa determinação, Distinção. inclusive distinção dessas execuções de pequenos valores. E aí o exequente tem que procurar uma outra forma de resolver. Aí vai no cartório de protesto. É mais prático. E ali tem uma proposta, né? Quer dizer, evidentemente, que, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, o locatário, por exemplo, pagava R$10.000. Não podia sair de casa, não podia trabalhar.
Nesses casos, o inquilino chegava para o locador e dizia, olha, 10 eu não posso mais pagar que eu não trabalho. Eu pago 4. Você acha que o locador não ia aceitar? Claro que ia aceitar, e também não ia ter outro inquilino para procurar. Aceitava os 4. Então, assim também se passa, vamos dizer assim, na atividade que eu chamo de foro extrajudicial, que é a atividade notarial. A atividade notarial é muito simples e hoje se prega a simplificação do direito, que as pessoas não entendem, são normas técnicas. Então, quanto mais o direito for simples, mais ele vai ser cumprido, entendeu? Mais simples, mais cumprido. Soluções consensuais são as melhores soluções que tem. A atividade notarial não é traumática, melhor solução não há. Só que há procedimentos e procedimentos. Porque há procedimentos que têm muito interesses sensíveis, que aí sim, eles devem passar pelo judiciário, mas acabam na atividade notarial. Eu tenho um exemplo, te pergunto, posso citar? Porque leva tempo, estou tomando teu tempo. Eu vou deixar esse programa exclusivo para a entrevista do senhor. Ah, que bom. Então, vamos falar à vontade, que eu sou carioca, então, sabe que carioca fala, né? Fica à vontade, se quiser eu te sirvo mais um pouquinho de água aqui, a gente não, continua. Vou tomar mais água. Esse caso foi um caso muito interessante, porquanto se tratava de uma ação de investigação de paternidade com registro, com retificação do registro. E o que aconteceu? A moça fora criada pela mãe, pelo pai, e tinha um carinho muito grande pelos dois. Eram pessoas pouco abastadas, tinham pessoas carentes. Num dado momento da vida, essa moça que estudava com muito afinco, ela quis fazer uma faculdade de medicina. E aí a mãe chegou para ela e disse, olha, eu não tenho a menor condições de pagar uma faculdade de medicina, mas eu preciso te contar algo que hoje você já tem maturidade para entender. Na verdade, o seu pai biológico é outro homem. E ele tem condições de pagar uma faculdade. Ele é um homem que é rico e foi um acaso da vida. Eu ainda na gravidez me separei e você foi criada pelo seu pai, que você chama de pai até hoje. Só que o seu pai biológico é um outro. O seu pai biológico é um médico famoso e ele vai ter condições de pagar a sua faculdade. E ela ficou com muito pudor, porque ela disse, não, eu chamo meu pai de pai há tantos anos, eu tenho receio de desagradá-lo. E a mãe disse, não, eu acho que você tem o direito de buscar a sua identidade, como você também tem o direito de realizar o seu sonho de ser médica. Então você tem o direito de procurar os meios para poder cursar a faculdade. Ela então foi procurar esse pai, promoveu a ação, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia constar na certidão de nascimento. Pai biológico, fulano, pai sócio-afetivo, cicrano. Então, quer dizer, e essa solução foi bem aceita pela atividade notarial, que fez lá inserir a paternidade dupla, como hoje insere a mudança de nome, mudança de sexo, essa coisa toda, que, vamos dizer assim, a Constituição Federal, no momento em que ela estabeleceu o princípio da não discriminação, todas essas questões passam a ter a proteção legal da própria Constituição Federal. A gente está caminhando aqui para o final, mas antes eu queria enfatizar que tem instituições que promovem esse tipo de informação para orientar a sociedade como um todo, né? Aqui, como hoje a gente está falando bastante também sobre o protesto, nós temos como parceiro o Instituto Nacional de Protesto, que busca humanizar essa atividade, que as pessoas não têm uma visão muito legal sobre isso, e ela visa equilibrar também, não só a cobrança, mas o lado do devedor, porque ele regularizado assim na sociedade, ele consegue pagar a sua dívida de uma forma fácil, de certa forma, consegue negociar e voltar a ter crédito na sociedade.
Então, o que o senhor acha dessas instituições, né, associações que fazem esse tipo de trabalho de promoção social? Bom, eu acho que esse convite que eu recebi do IPROT foi assim, algo que me permitiu exatamente transmitir a minha visão que eu tenho sobre essa atividade desjudicializada, principalmente no tocante ao protesto. Quer dizer, o protesto tem dado tão certo na questão da cobrança de crédito que hoje já se caminha com bastante velocidade para uma outra questão, que é a execução extrajudicial. Por quê? Porque o processo de execução extrajudicial desses títulos de crédito, nota de câmara, nota promissória e assim por diante, quando se entra em juízo com esses títulos, o que tem que haver? Tem que haver apreensão de bens, tem que haver a fase de expropriação, depois a fase de pagamento. Então, como a gente pode verificar, a atividade judicial, estamos aqui diante de vários magistrados, a nossa atividade de cognição, de definição de direitos é mínima. O que há são atos materiais, convoca penhora, depois convoca para vender, depois pega o dinheiro, se tiver saldo devedor, entrega para o devedor, se tiver saldo do credor, entrega para o credor e deixa ele prosseguir com a execução na busca de outros bens. Então, a execução extrajudicial, ela é, vamos dizer assim, um filhote do bom resultado dos cartórios de protesto. Estão aí em projeto de lei, mas vejam o seguinte, esses atos materiais podem ser praticados por um agente da execução, por um oficial da execução. Imagina apreender bens, avaliar bens. Isso não é atividade jurisdicional de conhecimento. Falar cognição pode ficar difícil. Não precisa definir direitos para dizer quanto que vale o bem. Não precisa conhecer, definir direitos para publicar o edital, para vender os bens. E depois, o resultado do pagamento entrega o dinheiro para o credor. Então, agora, se no curso desse procedimento extrajudicial surgiu um questionamento jurídico, aí se recorre para o judiciário. Assim tem sido em vários países. Em vários países da Europa e mesmo uma nova técnica do sistema anglo-saxônico se resolve de maneira bem mais simples esses atos materiais que melhor cabem à atividade extrajudicial, sem necessidade de abarrotar o judiciário. O judiciário fica dedicado às questões mais difíceis. Nesse caso, surgiu uma questão jurídica controvertida, por exemplo, esse débito já foi novado, houve uma renovação, ou uma prescrição, ou uma inexigibilidade do crédito, porque eu fui condenado pelo juiz a pagar uma quantia com base numa sentença cuja lei foi declarada inconstitucional. Aí já é demais querer que o cartório resolva isso. Então, isso sim vai ser judicializado. Então, eu não preciso, depois dessa nossa conversa, dizer que eu sou entusiasta da desjudicialização. Gente, eu estou muito feliz com essa conversa. A gente está finalizando aqui a nossa entrevista e eu queria saber se o senhor quer deixar algum recado aos profissionais, tabeliães e registradores do Brasil. Bom, eu gosto muito da frase do presidente John Fitzgerald Kennedy, que eu acho que é o que a gente tem que ter, todos aqueles que exercem atividade pública ou uma atividade delegada do poder público deve ter, quando ele afirma o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte sempre o que você pode fazer pelo seu país. Então, essa é a missão que eu deixo. O que o senhor achou de um programa em TV aberta para falar de assuntos jurídicos relacionados à atividade cartorial? Eu acho que é esse tipo de difusão de ideias que é importante para todos os segmentos da justiça. Eu vejo o seguinte: na época da eleição, o direito eleitoral é explicado para o eleitor. Olha, você vai votar assim, vai votar assado. Se você, por exemplo, você vai e explica para uma pessoa: você já tem muito tempo que você ocupa um imóvel,
E dizem para você que é muito complicado isso. Não, vá ao cartório e faça lá o seu pedido, chame os seus vizinhos e consiga que esse imóvel integre a sua propriedade. Então, esse programa é um programa que difunde, muito importante, difunde as ideias sobre se as pessoas têm ou não têm direito. Tem que ser simples assim. A TV Justiça transmite os julgamentos. E aí eu me lembro de uma frase de Rui Barbosa na oração aos moços, que dizia o seguinte: não mostre para a parte quanto direito você sabe, mas mostre para ela se ela tem direito. Então eu fico pensando, quando a pessoa assiste um julgamento, aquelas palavras complicadas, aqueles votos demorados, ela não sabe se tem razão ou não, ela até pergunta no final, e aí eu ganhei ou perdi, porque ela não entendeu nada daquilo que se passou. E o programa de televisão tem essa facilidade da comunicação fácil, como a sua aqui comigo. Obrigada. Gente, o programa de hoje está mais que especial. Eu não mencionei no começo, mas a gente tem uma plateia ilustre aqui, composta por juízes, desembargadores, acho que promotor também, corregedor, enfim, muitos profissionais que fazem parte do trabalho dos cartórios e da justiça como um todo. Excelência, foi uma alegria e uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada, obrigada mesmo. E você de casa, se gostou? Mande a sua pergunta para o nosso programa aqui, Cartório Passo a Passo. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.